Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Chegando hoje para falar de Série C do Campeonato Brasileiro, né? Mais um vídeo aqui no canal essa semana. No comecinho da semana tivemos o vídeo fazendo a análise aí das eliminações de Sergipe e Lagarto na Série D do Campeonato Brasileiro. Inclusive eu agradeço muito pela audiência de vocês, né? Como sempre, dando uma ótima audiência e contribuindo bastante aqui para o crescimento do canal. Pois bem, acabou a Série D para o futebol sergipano, mas a Série C continua com Confiança, com Itabaiana, o Dragão sonhando com G8 e o Tricolor a 3 rodadas do fim, fora da zona de rebaixamento. Eu vou falar nesse vídeo, né, de forma geral, sobre uma projeção. Como esse vídeo está indo ao ar na quarta-feira, dia 13 de agosto, já depois, né, bem depois aí dos jogos do Itabaiana e principalmente do Confiança, esse vídeo não vai ser uma análise das rodadas, das partidas da rodada anterior, né, mas sim uma projeção aí do que esperar para Confiança e para Itabaiana nessa reta final de primeira fase de Série C. Antes disso, eu peço como sempre para você que está nos acompanhando, se está chegando agora, conhecendo aqui o nosso trabalho de análises sobre futebol sergipano, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se você já conhece, né, o canal, ou até mesmo se não conhece, está chegando agora, gostou do conteúdo, deixe o like, deixe o seu comentário sobre o que você acha aqui das análises, dos temas que a gente trata e a gente sempre vai trocando essa interação por aqui. Muito bem, então. O assunto é Série C do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí no último fim de semana a 16ª rodada e aconteceu algo inédito nessa edição, né? Os dois sergipanos venceram na mesma rodada. Ainda não tinha acontecido e aconteceu pela primeira vez. O Confiança foi até Itu e venceu de virada o ituano por 2-1 e o Itabaiana, na sua casa, no Etelvino Mendonça, encerrou a rodada na última segunda-feira, vencendo o CSA por 1-0. Eu vou falar um pouco de cada um dos dois times, dos cenários, dessas projeções aí que dá para fazer de acordo com o que a gente tem visto em campo. E vou começar pelo Confiança. O Dragão tá bem próximo ali do G8, né? Deu um salto diante dos resultados nos últimos jogos. Hoje ele é o 10º colocado, como vocês podem ver aí na tabela, com 20 pontos. E há apenas um do Ipiranga, que é o 8º colocado e fecha o G8. Dá para ver aí pela tabela como que tá tudo muito parelho, principalmente nas duas últimas vagas, né? O Londrina e o Floresta conseguiram aí uma gordurinha um pouco maior, mas aí você tem Brusque 22, Ipiranga 21, CSA 21, Confiança 20, Guarani 20 e Ituano 20. Todo mundo ali muito próximo com 3 rodadas para o final, então tudo pode acontecer. E essa ascensão do Confiança, né, uma ascensão de certa forma repentina, ela é um pouco reflexo do que é a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Eu vejo muitas discussões, às vezes até na imprensa, se é a Série C mais difícil, se é a Série C mais fácil, que já tivemos, enfim, eu não gosto de entrar muito nessa discussão. Mas fato é que a Série C costuma ser muito nivelada. A gente está falando de uma terceira divisão nacional, então você não tem grandes forças nacionais, né? Você tem grandes camisas, mas não necessariamente grandes forças, senão não estariam na Série C. Então você tende a ter ali times mais equilibrados, e quando você tem um equilíbrio maior, à exceção de um ou outro time que acabe despontando, a tendência é que tudo seja muito nivelado. Eu venho batendo nessa tecla aqui há muito tempo. O Confiança se tornou um grande exemplo disso. O Dragão chegou à 10ª posição e hoje vislumbra um G8 porque emplacou uma sequência positiva de 3 vitórias e um empate nos últimos 4 jogos. Você vê, é uma ótima sequência, mas não é algo estratosférico, né? Venceu 3 e empatou 1 em 4 jogos. É uma ótima sequência, mas não é assim, a maior sequência da história do planeta Terra, não é isso. Mas já é suficiente numa Série C para você dar um salto. A primeira das vitórias nessa sequência aí de 4 jogos foi contra o Tombense por 3-2, eu estive inclusive nos comentários para a Rádio Aperipê e publiquei aqui no canal o vídeo pós-jogo direto lá da Arena Batistão, e a gente falava muito de como era uma vitória do alívio, porque era um confronto direto na briga contra o Z4, e se o Confiança não vencesse, ele terminaria a rodada de novo na zona de rebaixamento na ocasião, tendo perdido a chance de vencer um adversário direto mais uma vez. E o Dragão só foi buscar a vitória com aquele gol do Maicon Aquino no limite do limite, né? Ali nos acréscimos contra o Tombense. Ali era uma vitória pro alívio, pro respiro na briga contra o Z4. Aquele jogo iniciou uma sequência de 3 vitórias em 4 jogos e hoje o Dragão já vislumbra G8, já vislumbra uma possibilidade de classificação. Isso é a Série C.
E o Confiança conseguiu se ajustar nos últimos jogos, né? No jogo contra o Ituano, o Dragão quebrou uma sequência muito incômoda. Ele vinha de 16 jogos seguidos pela Série C, obviamente, sem vencer fora de casa. A última vez que o Confiança tinha vencido fora de casa, antes desse jogo contra o Ituano, foi na segunda rodada do ano passado, contra o São José, lá no Rio Grande do Sul, por 2-1. Foi pouco antes, inclusive, das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul e afetaram muito, inclusive, o próprio São José. Estamos na 16ª rodada de 2025 e só agora o Confiança voltou a vencer fora de casa, né? Foram 5 empates e 11 derrotas nesse período, fez 8 gols e sofreu 25. Ou seja, o Confiança se acostumou nos últimos tempos a ser um visitante muito bondoso, inclusive com seus rivais, né? Sem conseguir somar pontos. E dessa vez conseguiu. Uma grande vitória contra o Ituano de virada, uma vitória que mostrou muito da resiliência do time, né? Porque saiu perdendo com um pênalti convertido pelo Neto Berola, lei do ex, inclusive, e foi buscar, teve personalidade, teve coragem para buscar o resultado fora de casa. Isso é muito importante, né? O Confiança conseguir ser um visitante indigesto. Porque, óbvio, é muito importante você ter uma ótima campanha na sua casa. Você tornar o seu estádio, a sua casa, uma fortaleza com apoio da sua torcida. Mas quando você arranca esses pontos fora de casa, você tende a subir ainda mais na tabela. Se o Confiança, por exemplo, tivesse perdido para o Ituano, e a gente viu, né, nessa sequência de 16 jogos, a maioria dos jogos terminou em derrota para o Confiança fora de casa. Se tivesse perdido fora de casa, estaria com 17 pontos em vez de 20, um pouco mais próximo ali do Z4, ainda olhando mais para baixo. Bastou vencer um jogo como visitante e olha o salto que o Confiança deu na tabela e em projeção. Isso é muito importante, arrancar pontos fora de casa é fundamental. E mais do que isso também, nessa sequência de 4 jogos que eu citei, 3 vitórias e um empate, o Confiança se achou mais. Ofensivamente, por exemplo. Vocês vão lembrar, e eu citei muito aqui em outros vídeos, a questão da objetividade como um problema do Confiança. Era um time que até criava oportunidades, sob o comando principalmente do Luizinho Vieira, nos jogos com o Luizinho, mas não conseguia converter, concluir em gol, né? Converter essas chances em gol. Melhorou bastante nisso nesses últimos 4 jogos e tem feito a diferença. Se a gente for pegar essas 4 partidas, o Confiança deu 18 finalizações e fez 3 gols contra o Tombense, 6 finalizações e 1 gol contra o São Bernardo, 25 finalizações e 2 gols contra o Anápolis, 5 finalizações e 2 gols contra o Ituano. Foram 54 finalizações em 4 jogos e 8 gols marcados, ou seja, uma média ali de 13,5 finalizações, entre 13 e 14 finalizações por jogo e 2 gols. Já melhorou muito, né? Nos 4 jogos anteriores, eu lembro que na época fiz um vídeo, né, destacando os números das rodadas 9 a 12, o Confiança tinha dado 50 finalizações em 4 jogos e fez 2 gols. Agora deu 54 e fez 8. Olha como melhorou. Sempre lembrando, inclusive, que eu pego esses números do aplicativo 365 Scores, que faz um scout muito legal dessas estatísticas, e somando finalizações no alvo e para fora, né? Não necessariamente contando chutes bloqueados. Mas olha então nesse comparativo como que o Confiança cresceu na questão de objetividade. E isso faz toda a diferença. Quando você consegue criar e consegue ser objetivo, fazer os gols, a coisa fica muito mais encaminhada. O time se ajustou, o Luizinho Vieira conseguiu dar uma cara, né? Uma coisa que a gente falava muito. O Confiança não tinha encontrado uma cara com o Luizinho Vieira. Começou a encontrar aos poucos. E nesses últimos jogos vem se consolidando, né? Com o Ronald Camarão e o Brenner Camilo sendo titulares, ainda assim mantendo os dois centroavantes, mas o Maicon Aquino que entrou dando mais dinâmica, mais mobilidade a esse ataque em relação ao que o Thiago Santos fazia, encaixou bem. O Renilson que chegou como zagueiro se encaixando bem como volante, né? O Luizinho estabeleceu o Valdo e Eduardo Moura na dupla de zaga e o Renilson um pouco mais avançado como volante, e acabou encaixando bem, né? Uma grata surpresa nesse sentido. Então, confiança que se encaixou. E isso é muito importante quando a gente fala de Série C. Óbvio que todos os 8 classificados têm chances, mas é muito importante você terminar bem a Série C, para chegar numa segunda fase em forma, quente, bem no campeonato.
A gente não sabe se o Confiança vai classificar, mas para um time que briga pela vaga, é importantíssimo você terminar bem. Porque se você termina entre os 8, você chega com moral, você chega lá em cima, você chega com o time encaixado e isso faz toda a diferença, pensando que lá na frente, numa segunda fase, são só 6 jogos para definir sua vida. Então, se o Confiança conseguir a classificação, ainda tem isso, né? Conseguiria chegando muito bem. O que é totalmente diferente, por exemplo, de um time que consegue a classificação, mas tropeçando nos últimos jogos, deixando uma certa desconfiança. Não seria o caso do Dragão, caso venha a classificação. E aí, pensando nessas últimas rodadas, né, fazendo essa projeção, o Confiança vai ter 2 jogos em casa, o que é importantíssimo para você somar pontos, né? Então, o Confiança ele vai pegar o Floresta, que tá logo acima ali na classificação, ao 6º colocado, 4 pontos à frente. O Confiança não ultrapassa o Floresta se vencer, mas tem uma grande chance de entrar no G8 e ficaria ainda mais próximo de um adversário que já está lá. Então seria fundamental essa vitória. Depois pega o Guarani, vocês estão vendo aí também pela tabela, que é um rival diretíssimo ali, né? Os dois estão muito colados. Então, confronto direto pensando nessa briga. Então, o Confiança tem uma condição de pegar um adversário teoricamente inferior na sua casa na última rodada e fazer pontos. Se a gente for pegar os 8º colocados desde 2022, que foi o ano em que a Série C mudou para esse formato, né, de 19 rodadas e turno único, a média de pontuação do 8º colocado é de 28 pontos. O Confiança tem 20. Então, para ele chegar nessa pontuação, ele teria que vencer os 3 jogos. Óbvio, é difícil. A gente está falando de um campeonato, como eu disse antes, muito nivelado. As forças estão ali bem próximas. A gente está falando aqui do Confiança contra o Floresta, tem uma boa oportunidade em casa, mas o Floresta é 6º colocado. Ele pode chegar lá no Batistão e aprontar contra o Confiança, arrancar pontos. É um cenário plausível também, perfeitamente plausível de se imaginar. Então, o Confiança ainda está numa situação que é um pouco delicada para a classificação, né? Teria que vencer os 3 jogos, ou então contar aí com tropeços dos adversários. Mas fato é que ele se colocou de vez nessa briga. Para um time que há 4 rodadas a gente falava de Z4, hoje estar nessa briga é fundamental. Você respira, você se coloca numa condição mais tranquila no campeonato e começa a sonhar com voos mais altos. Vamos ver do que o Confiança vai ser capaz nessa reta final. Quem segue na briga lá embaixo é o Itabaiana, e o Tricolor conquistou uma vitória essencial contra o CSA na última segunda-feira por 1-0 dentro de casa. Com esse resultado, o Itabaiana saiu do Z4, deu uma respirada, né? Como vocês estão vendo aí pela tabela, está na 15ª colocação. O Itabaiana chegou a 18 pontos, 1 ponto acima do 17º, que é o Figueirense, e do 18º, o ABC, né, que são ali os times que estão mais próximos de sair da zona. O Maringá, 16º entre eles, também tem 18. Retrô e Tombense, assim, pelo andar da carruagem, não só pensando em pontuação, mas também em bola que vem jogando, só realmente algo fora da curva acontecendo nessa reta final para eles se salvarem. Ficaria aí, então, entre os times que estão mais acima. O Itabaiana respirou, saiu do Z4 com a vitória por 1-0 sobre o CSA, o gol do Cal. Um jogador que encaixou bem, né? Um desses reforços aí de meio de ano que encaixou bem nesse meio campo do Itabaiana, um volante que pisa ali na área, né? Que tem essa liberdade para finalizar, para chegar bem. Mostra também a importância de você acertar nessa janela, né? Quando você consegue qualificar o seu elenco e trazer bons nomes. Eu citei, por exemplo, no caso do Confiança, o Maicon Aquino, que entrou e encaixou bem no ataque, já se tornou até titular. No caso do Itabaiana, o Cal é um exemplo de um jogador que encaixou muito bem nesse time. E o Itabaiana venceu, como eu disse, o CSA em casa, reforçando ainda mais a fortaleza que ele criou no Etelvino Mendonça. E aí você tem o ônus e o bônus, né? Um time que é muito, muito forte na sua casa, mas que ao mesmo tempo muito abaixo fora de casa. Os números eles são incontestáveis nesse sentido. O Itabaiana, com essa vitória sobre o CSA, se tornou o 2º melhor mandante da Série C em aproveitamento, né? Bom lembrar, porque nem todos têm a mesma quantidade de jogos na sua casa e também fora. O Itabaiana em aproveitamento é o 2º melhor mandante, quase 71% de aproveitamento. Venceu 5, empatou 2 e só perdeu 1 dentro de casa. Só que aí corta para o Itabaiana como visitante. Incríveis, e esse número que você está vendo não está errado, 4% de aproveitamento. 8 jogos, 1 empate e 7 derrotas.
O Itabaiana, dos 24 pontos que disputou como visitante, só fez um, que foi justamente no último jogo como visitante contra o Brusque lá em Santa Catarina. É um aproveitamento muito baixo fora de casa, ao mesmo tempo muito alto em casa. São dois números muito fora da curva, né? Então é muito difícil você manter esse aproveitamento altíssimo dentro de casa, ao mesmo tempo que é muito difícil você ter um aproveitamento desse nível tão baixo como visitante. Então Itabaiana, se ele sonha com permanência na Série C, ele precisa arrancar pontos fora de casa. Basta ver como grande exemplo esse ponto contra o Brusque que eu citei. Foi o único de 24 que o Itabaiana conseguiu como visitante. É muito pouco. Ainda assim, hoje, como a gente viu pela tabela anteriormente, o Itabaiana está um ponto acima da zona de rebaixamento. Esse ponto contra o Brusque. Tivesse perdido fora de casa, estaria numa situação ainda pior. Então, o Itabaiana precisa arrancar pontos como visitante. Até porque, se a gente for olhar, né, para a projeção, se a gente for olhar para as próximas 3 rodadas, né, as rodadas finais, o Itabaiana vai ter 2 jogos como visitante e tem uma particularidade. O Itabaiana tem confrontos diretíssimos nessa reta final. Na próxima rodada, o Tricolor vai até Campinas enfrentar a Ponte Preta, depois recebe o Maringá, o Itabaiana é o 15º, o Maringá é o 16º, os dois estão empatados em pontos, e na última rodada enfrenta o ABC em Natal. O ABC é o 18º, mas um ponto atrás apenas do Itabaiana, ou seja, tudo muito próximo. O Itabaiana, ele está numa situação em que ele vai enfrentar nas 2 últimas rodadas 2 adversários diretíssimos e precisa de pontos. Não dá para negociar ponto contra o Maringá em casa nesse momento, tem que vencer de qualquer forma e precisa pontuar fora de casa. Se puder pontuar nos 2 jogos, melhor ainda. Vamos lembrar, o Itabaiana pega a Ponte Preta fora de casa na próxima rodada, que está entre os 4 primeiros, mas a Ponte vive um momento muito ruim, né? De atrasos de salários, de jogadores que durante a semana passada, inclusive, fizeram greve, né, nos treinos por conta disso. Acabou perdendo o treinador, né, o Alberto Valentim, pro América Mineiro e trouxe para o seu lugar o Marcelo Fernandes, que estava curiosamente no rival Guarani, né? E assim, particularmente, não é uma escolha que me empolga nem um pouco, né? Não vem de bons trabalhos aí nos últimos anos, principalmente em 2025. Então é uma Ponte que chega em um momento de muita instabilidade, muito complicado. É um cenário interessante para o Itabaiana, né? Pensando no restante da Série C, seria muito pior, por exemplo, você pegar um time embalado fora de casa. Você pegar agora, fora de casa, um time que vem nessa instabilidade, pode ser positivo para o Itabaiana se aproveitar. E aí depois, como eu mostrei, os confrontos diretos contra Maringá e contra ABC, não dá para negociar ponto contra o Maringá e tem que arrancar ponto pelo menos contra o ABC fora de casa. Aí entra o contexto também das rodadas finais, né? Porque a pressão aumenta, o peso dos jogos fica maior. Eu falei, né, de Itabaiana e Maringá e de ABC e Itabaiana, mas tem a rodada 17 antes. Dependendo do que acontecer na rodada 17, esses jogos ganham outro peso. A depender dos resultados de ABC, de Maringá, do próprio Itabaiana, de outros times que estão ali no bolo. Então, é um cenário em que o Itabaiana precisa se ajustar o máximo possível para conseguir pelo menos pontuar nesses jogos como visitante e tem que continuar fazendo valer a sua força como mandante. Mas de forma geral, né, até para poder amarrar isso, não foge muito do que a gente colocava lá do começo do campeonato para o Itabaiana, né? Lembro que desde antes da Série C, quando fizemos prévias, colocamos aqui, pelo menos na minha visão. O Itabaiana é um time de interior do menor estado do Brasil, que não tem um grande aporte financeiro por trás, está chegando agora na Série C depois de 20 anos, contra adversários muito cascudos. Então a tendência é que seja um time para brigar até o fim na zona de rebaixamento, sendo competitivo, não necessariamente brilhante tecnicamente, mas competitivo e fazendo valer dos pontos em casa. É exatamente o que vem acontecendo com o Tricolor. Vamos ver do que o Itabaiana será capaz. São 3 jogos decisivos, valendo a vida do Itabaiana na Série C. É isso, pessoal. Tentei fazer aqui uma análise mais ampla, né, de confiança de Itabaiana, dessa reta final, do que esperar das duas equipes na Série C do Brasileiro nessas últimas 3 rodadas e esperando aí que os desfechos sejam os melhores possíveis para as equipes sergipanas. No mais, eu quero agradecer de novo a você que está nos acompanhando por aqui, a você que chegou agora, que se inscreveu no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva.
Acompanhe aqui os nossos conteúdos, as nossas análises sobre futebol sergipano e independente se está chegando agora ou não, deixe o like, o comentário para que esse vídeo se espalhe o mais rápido possível aí de forma orgânica a mais pessoas. Vamos acompanhar então essa reta final de Série C, que vai ser eletrizante como sempre é a Série C, e trazendo as nossas análises por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Valeu!